A paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Rodrigo Gomes, seja bem-vindo, você está na Catflix, no curso médio de teologia. E nós estamos aqui para a aula de número 2, do módulo 6, História de Israel. Vamos orar? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos, Senhor, pelo rico privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoe cada filho seu, para a honra e glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém. Tome posse desta bênção. Vem comigo. Introdução. Israel, como propriedade de Deus, jamais deveria esquecer que o Senhor tinha e tem o domínio sobre seu povo. E ninguém esqueça disso. Deu, ou de uma forma ou de outra, Deus aperfeiçoa seu povo e jamais o abandona. Eu costumo dizer, Deus vai nos aperfeiçoar de uma forma ou outra. E o que isso significa? Vamos cooperar com Ele então, vamos facilitar esse processo. Porque quando eu, ser humano, não facilita, é aquilo que o pastor Marco Feliciano, uma vez pregando, eu guardei a frase, ele disse assim, quando Deus não consegue tocar na alma, Ele toca na carne. Mas Ele não vai perder seus filhos. Não, claro que não significa que Deus vai salvar todo mundo. Não, pessoa que não quer Deus e entra em rebelião contra Deus e tal, aí a blasfêmia contra o Espírito Santo, nós sabemos o resultado. Mas se a pessoa está em fraqueza, e está ali numa mornidão, cocheando em dois pensamentos, e não está ainda decidida a se rebelar contra Deus, não blasfemou contra o Espírito Santo, Deus vai trabalhar com essa pessoa, vai trazê-la de volta, mas daí os métodos de Deus, quando a pessoa não coopera, esses métodos são um pouquinho mais de uma forma que o ser humano não deseja, não se agrada muito, tá? Então, Israel deveria saber disso. E nós vamos ver algo aqui em relação a isso. Vem comigo. O início da monarquia. Nós vimos na aula 1, né? Lá desde quando Deus chamou Abraão, até o período de Juízes, muitas coisas boas, mas também coisas ruins. Vamos lá. Agora, a monarquia. A monarquia iniciou por volta de 1040 e durou até 586 a.C. Na verdade, a monarquia em Israel não era o padrão que Deus queria, não era a perfeita vontade de Deus e durou pouco. Durou pouco. No Reino do Norte mesmo, bem pouquinho. No Reino do Sul, durou um pouquinho mais, mas durou pouco. A monarquia da Inglaterra é mais longeva do que foi a monarquia em Israel. Por volta de 931 a.C., houve a divisão do reino. Então vamos entender. O primeiro rei de Israel, Saul, em torno de 1040 a.C., primeiro rei. Por volta de 931, houve a divisão. Então note que de 1000 até 931, em torno de 70 anos. Tendo a monarquia ali, em torno de 70 anos, foi Saul, Davi, Salomão, depois em Roboão, o quarto rei, com quatro reis, ou no quarto reinado, já deu problema. Olha só, já deu um problema sério. Começou bem, né? Saul estava bem diante de Deus, depois pegou e se desviou. Esse é o grande problema da humanidade, né? Saul poderia ter sido uma bênção. Ele ficou tão famoso que muita gente colocava o nome nos filhos de Saul. Os próprios pais do apóstolo Paulo batizaram ele com o nome de Saul. Pela influência da língua grega, eles falavam Saulo. Mas o nome de batismo do apóstolo Paulo é Saul, em homenagem ao primeiro rei de Israel, de tão famoso que foi. Se tivesse permanecido, teria sido uma benção, mas, lamentavelmente, Davi deu uma recuperada na situação, né? Saul, ele tinha um domínio de terras. Quando Davi assumiu, Davi conquistou uma localidade muito maior de terras, teve um domínio, uma expansão muito mais grande do que teve Saul. E eu costumo dizer que Davi colocou cerca no terreno. Ele conquistou muitas terras e demarcou o território de Israel. Saía do sul hoje ali, que pertence ao Egito,
partes do sul, até lá em cima no Monte Hermon, no norte, era tudo de Israel. Hoje, lamentavelmente, partes da Jordânia, que era de Israel, hoje é da Jordânia. Partes do Egito, que hoje é do Egito, era de Israel, o Egito está tomando conta, tomou conta. E partes do Líbano, partes até lá em cima, na Síria, perto da Síria. E, lamentavelmente, Israel perdeu muita terra. A questão da faixa de Gaza ali, tudo, né? E a região litorânea do mar Mediterrâneo ali, que hoje é dos árabes, ali era tudo de Israel. Davi tomou conta de tudo aquilo ali, porque Deus estava honrando. Mas começou a decadência de Salomão para frente. Salomão ainda manteve um pouco, mas de Salomão para frente, de Roboão para frente, a coisa ficou feia, tá? Então vamos lá. No Reino do Norte reinaram 19 reis e no Sul 20 reis. Mas já estava dividido e Deus não queria isso, tá? Deus não queria. O Reino do Norte durou aproximadamente 209 anos. E o Reino do Sul durou aproximadamente 345 anos. Foram reinados precoces. Muito pouco tempo. Depois nunca mais houve rei em Israel. Até hoje não tem. Só vai ter de volta quando Jesus se manifestar, né? Para instaurar o reino milenial na face da terra. Mas assim começou a monarquia em Israel. O exílio. Olha que. E falando, irmãos, 19 reis no norte, 20 no sul. Os irmãos sabem que Roboão, deixa eu voltar aqui. Roboão foi grosso, foi rude com o povo, causou a divisão das tribos. Jeroboão, irmãos, foi até achado lá no sítio arqueológico do Reino do Norte, próximo à antiga Samaria. Foi achado, por incrível que pareça, o templo que Jeroboão fez. Ele fez 2 templos. E colocou bezerros de ouro lá para o povo não descer no templo lá em Jerusalém. Foram feitos com as mesmas medidas do templo de Salomão. Para o povo não descer mesmo. Eles olharam assim lá em cima, Jeroboão fez tudo. No mesmo tamanho, tremendo. Não tem por que descer lá embaixo. E ficaram lá para cima, adorando bezerros de ouro. Olha o absurdo. E lamentavelmente nós sabemos que em 722 a.C., os assírios desceram do norte e dizimaram. Dizimaram. O próprio Senaqueribe disse: ninguém me venceu. Quando Senaqueribe chegou lá no Reino do Sul, né? E dizimaram as 10 tribos, até se comenta das 10 tribos perdidas de Israel. Ninguém sabe exatamente a descendência, porque mataram os homens, casaram com as mulheres. E aí o pessoal do sul, lá, Judá e Benjamim, ficou com uma repulsa muito grande, né? Lá em cima a capital era Samaria, por isso que tem aquela rixa com os samaritanos desde os dias de Jesus ali, era grande, porque eles acharam assim que quem sobrou vivo lá em cima se misturou com os assírios. Houve a miscigenação, a mistura do sangue com o povo idólatra. E lamentavelmente, Jeroboão construiu aqueles monumentos, quando dividiu as tribos, já construiu na mesma medida, a arqueologia encontrou, a mesma medida do templo de Salomão. Terrível, né? Vamos entender algo aqui. Aí o exílio. O Reino do Norte sofreu com a aniquilação da maioria de seus habitantes, principalmente os homens. E Deus avisou, né? Por que Deus levantava os profetas? Quando Jeroboão começou a fazer aquilo, Deus já começou a levantar profetas para chamar o povo ao arrependimento. Só que, lamentavelmente, o povo não se arrependia. Não se arrependia. O Reino do Norte, Acabe mesmo fez coisas terríveis. Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal e ela queria acabar com a memória de Deus e eliminar o culto a Deus em todo o território de Israel. Porque era chamado, o Reino do Norte era chamado de Israel. E o Reino do Sul, Reino de Judá. Porque ficou lá a tribo de Judá e de Benjamim, no Reino do Sul. Mas o Reino do Norte, com as 10 tribos,
Jezabel queria acabar com a memória de Deus e Deus levantou o profeta Elias e foi levantando os profetas. Nós vimos isso lá no básico, né? O número de profetas que foram usados nos dois reinos e a quantidade de profetas e quem foram os profetas, mas não se arrependeram. Em 722, Deus permitiu, os assírios foram lá e o juízo caiu como uma mão pesada que ninguém está esperando. E foram dizimados. Lamentavelmente isso aconteceu. Então, letra B. Os assírios primeiramente exploraram o povo com pesados impostos, depois a perca de suas terras para estranhos e por fim a destruição de Samaria. Olha que coisa terrível, terrível, lamentável, tá? Isso aconteceu. Vamos para frente? O exílio. O Reino do Sul, apesar das vidas ceifadas em Jerusalém e a destruição do templo, os cativos na Babilônia foram tratados com mais brandura, ao ponto de poderem formar famílias, construir suas casas, plantar pomares, além de poderem consultar seus próprios chefes e anciões. Está lá em Jeremias 29, 5 ao 7, Ezequiel 20, 1 ao 44. O que acontece? Nós sabemos a história. Em 586, houve definitivamente a destruição de Jerusalém, mas já começa lá em 609 a.C., 605 por ali. Nabucodonosor, a primeira, ele fez 3 invasões em Jerusalém. E na primeira, que ocorreu antes de 600, ele já levou muitos nobres para a Babilônia e já colocou governadores em Jerusalém. Jerusalém passou por um período terrível, irmãos. Teve uma época, para vocês terem uma ideia, que Jerusalém ficou sendo controlada e governada pelos egípcios. Mais de 10 anos. Os egípcios controlando o culto em Jerusalém. Fizeram uma casa, um quarto escondido lá dentro do templo, que depois Deus mostrou para Ezequiel. Olha, Ezequiel, é pouco que eles estão fazendo, Ezequiel? É pouco? Um quarto escondido dentro do templo, com todos os répteis e deuses e prostituição egípcia dentro daquele quarto, e os sacerdotes, todo o sinédrio ia lá naquele quarto, dentro do templo, e faziam rituais com os deuses do Egito. Colocaram deuses no templo, estátuas, tinha mulheres que choravam lá para os deuses, para que os deuses pudessem mandar chuva nas colheitas, tudo dentro do templo. Foi coisa terrível. Tinha deuses em todos os lugares dentro do templo. Salas escondidas inteiras, cheias de ídolos dentro do templo. Isso se proliferou quando os egípcios ficaram 11 anos comandando Jerusalém. E tudo isso aconteceu porque os babilônicos estavam mandando naquela região. E aí passou-se mais de uma década, e aí até que em 586 houve a última invasão, e era o rei Zedequias, lamentavelmente, não ouviu Jeremias, Jeremias profetizava, ele achava que Jeremias estava amaldiçoando Jerusalém. Mandou prender Jeremias, mandou bater em Jeremias, eles iam matar Jeremias. E aí Deus, milagrosamente, a própria Bíblia dá testemunho disso, quando o general de Nabucodonosor, Nebuzaradã, chegou em Jerusalém, ele mandou perguntar. Jeremias estava amarrado num tronco. Quem é Jeremias? Porque o próprio Nabucodonosor disse, encontre um homem lá chamado Jeremias, proteja ele. Ofereça para ele. Ou para ele ficar livre ali na terra, ou se ele quiser exílio no Egito, pode ir. Ou se ele quiser vir para a Babilônia, comer pão na nossa mesa, pode vir também. Protege Jeremias. Foi Deus que deu o livramento. Tem uma mensagem que eu prego sobre isso, né? A recompensa de quem ora. E Jeremias recebe essa honra. Foi libertado daquele tronco. E aos olhos de todo mundo que achou que ele ia morrer, ele foi protegido por Nebuzaradã. E quem queria matar ele, Zedequias, antes de Zedequias ter os seus olhos vazados e furados, ele viu os seus filhos serem degolados na frente dele. E depois ele foi como um cego, escravo amarrado para a Babilônia, humilhado. Jeremias chegou para ele e disse, Zedequias, há uma chance para você. Se humilhe,
Se humilhe perante o Nabucodonosor. Se humilhe, aceite ele controlar aqui, aceite ele controlar, aceite, se humilhe. Que Deus ainda não vai fazer uma maldição grande vir sobre todo mundo. Faça isso. Você acha que Zedequias se humilhou? Não. Os profetas diziam, os falsos profetas diziam, não, Deus é contigo, não vai acontecer nada. Ele não se humilhou. Teve a chance de permanecer vivo, dos seus filhos permanecerem vivos, porque os babilônios não eram que nem os assírios. Eles queriam terras e usavam as pessoas, ó, vocês vão trabalhar para nós. Vão trabalhar para nós. Deus iria trabalhar na história para reverter a situação, mas eles não teriam morrido. Mas a soberba e a exaltação não deixou Zedequias ouvir os conselhos de Jeremias, lamentavelmente. Depois os irmãos conhecem a história, estude Lamentações de Jeremias. 1 ano depois da destruição do templo, ele escreve Lamentações, provavelmente estava exilado no Egito. Ele escreve, chora, uma série de coisas. Foi triste, né? E aí foram, na última leva, em torno de 10 mil judeus, né? Foi para a Babilônia, desde a primeira leva até a última, né? Daniel, alguns acreditam que na primeira leva ele já tenha ido. Um menino, né, em torno de 17 anos de idade. Não se sabe se ele levou algum rolo da lei, não se sabe. Mas ele tinha ela escrita no coração, né? Porque ele sabia, quando ele chegou lá, que viu a mesa pronta, os alimentos sendo oferecidos, a Marduk, a Merodach, a Bel, a Baal, uma série de deuses que tinha lá, ele sabia, não, está escrito na lei, não comer comida oferecida aos ídolos. Está escrito na lei. E não quis. Por que você acha que ele orava voltado para Jerusalém? Ele leu na lei. Quando Salomão dedica o templo, Salomão diz, ó, quem estiver longe daqui, orar voltado para cá, atende o Senhor do céu. Daniel conhecia esse versículo, estava lá escrito. A Babilônia quis mudar o caráter dele, mas ele que influenciou a Babilônia. Tá, querem me chamar de Belsazar? Chame. A meu nome é Deus, é meu juiz. E ele ficou conhecido na Babilônia como Daniel, e não como Belsazar. Beltesazar, que Beltesazar significava Bel te proteja, e Daniel, Deus é o meu juiz. Onde ele chegava, ele se identificava como Daniel. A Babilônia ficou conhecendo ele como Daniel. É tanto que depois, quando estava lá no banquete do rei Belsazar, né? Daniel era Beltesazar, e o rei disse assim, olha, essa mão que apareceu aí, quem é que sabe o que está escrito? Chamou todos os sábios, ninguém sabia. Aí a mulher disse, olha, há no teu reino um homem, que nos dias do teu pai se achou nele luz, espírito de luz dos deuses estava sobre ele. E quando ele é apresentado diante do rei, ele não chama ele de Beltesazar. És tu, Beltesazar? Não, és tu, Daniel, dos cativos de Judá? Como é que Daniel ficou sendo conhecido? Olha que ele já tinha mais de 80 anos, né? Como é que ele ficou sendo conhecido na Babilônia? Não como Beltesazar, mas como Daniel. Que a Babilônia tentou mudar ele, mas não mudou. Pelo contrário, ele venceu a Babilônia. E o exílio acontece, lamentavelmente, essa tristeza acontece. Deus havia falado, né? Deus estava falando há muitos anos. Há muitos anos. E um dos últimos que Deus fala foi Ezequiel, né? Ezequiel, na verdade, já estava no cativeiro. E Deus mostrou tudo o que ia acontecer para ele, a glória saindo de Jerusalém, coisas terríveis. Ele estava fazendo no templo, coisas terríveis, né? Retorno e restauração. Israel ficou cativo por 70 anos, Jeremias 29:10, na Babilônia. E já no reinado de Ciro Persa, os exilados puderam voltar por meio do decreto do imperador. Então ali, eles voltaram também em 3 levas. Assim como foram em 3 levas, voltaram em 3 levas. Primeiro Zorobabel. Né? Havia até uma profecia, quem és tu, ó grande monte? Que era o monte de entulho que ficou lá o templo. Perante Zorobabel, tu será uma planície. Zorobabel ia limpar, ia reconstruir o templo. E fez. Depois foi Esdras, para ensinar a ler, porque acharam os rolos da lei lá nos entulhos. E depois foi para reconstruir os muros da cidade, né? Neemias. Então primeiro foi Zorobabel, depois foi Esdras, depois foi Neemias. Então, 70 anos. Mas o que aconteceu? O retorno foi em 3 etapas. Zorobabel, em aproximadamente 538 a.C., voltou para Jerusalém com cerca de 50 mil pessoas. Olha que fantástico. Olha como Deus é tremendo. Mas Deus falou, Deus havia falado, o povo vai, mas eu vou trazer.
Deus iria tratar inclusive com os babilônicos. O próprio Deus falou para Jeremias. Então o povo volta na primeira leva. Depois, Neemias, em aproximadamente 445 a.C., voltou para reconstruir os muros. E depois Esdras, eu só confundi a ordem ali, né? Mas essa é a ordem. Aproximadamente em 458, Esdras e um grupo de aproximadamente 1.700 pessoas retornaram para Jerusalém para fazer realmente todo esse trabalho de restauração do templo, do muro e do culto. Fantástico, fantástico, fantástico. Deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. E a nossa conclusão. Deus, em sua infinita misericórdia, purificou seu povo de seus mais graves pecados. Lembra que lá na introdução, Deus não vai perder seu povo. Mas é bom que o seu povo ajude, né, nesse processo de aperfeiçoamento. E trouxe novamente a terra prometida a Jerusalém. Deus falou que iria levar o povo ao cativeiro, mas também queria trazê-lo novamente. Confere Jeremias 29, 10 e 11. Deus tem o domínio sobre o seu povo e trabalha até que seus filhos o busquem de todo o coração. Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e seremos salvos. Seremos alvo, aliás, de sua bondade. O que aconteceu? Quando o povo volta, eles reconstroem o templo, irmãos. E olha só, eles ficaram de aproximadamente, e isso aconteceu, deixa eu voltar aqui, só para você entender, 458. Eles ficaram de aproximadamente 458 até, na verdade, 538. Eles ficaram em torno de 422 anos, aproximadamente. 472 anos, aproximadamente, servindo a Deus em paz. Que aí vem o período interbíblico. Lembre que Deus se calou 400 anos? Houve algumas convulsões, né? Houve alguns problemas, Império Grego, né? Até surgiu o Império Romano, teve ali aquela guerra dos Macabeus, mas o povo, por mais, vejam bem, sem rei, sem monarquia, só que porém com uma coisa, adorando verdadeiramente só o verdadeiro Deus. Porque depois que eles voltam do cativeiro, eles foram curados da idolatria. Nunca mais teve idolatria em Israel. Até hoje não tem. Permitir a estátua de Davi lá na Jerusalém Velha com o nariz quebrado. Não, pode colocar aí, Davi foi um grande rei, respeitamos. Eu tive o privilégio de conhecer o túmulo onde está o rei Davi lá. Mas coloque com o nariz quebrado para que todo mundo veja que perfeito só tem um. Ninguém é perfeito, só Deus. Só tem um que é perfeito, o verdadeiro Deus. Mas eles foram curados da idolatria. Tanto que os profetas que profetizaram depois do cativeiro, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles não profetizaram contra a idolatria. Profetizaram contra a mornidão, comodismo, avareza. Mas contra a idolatria, Israel foi curado. E tendo sido curado da idolatria, ficaram aí mais de 460 anos servindo a Deus numa condição melhor quando da época dos reis. Por quê? Adoraram o verdadeiro Deus. Então fica o exemplo para nós, né? Para que nós possamos ser fiel ao Senhor. E Deus trabalhou com Israel até a vinda do Messias, guiando o seu povo. Deus não perdeu batalha, não perdeu o seu povo. Deus insistindo desde o início. Sempre foi Deus que foi atrás da humanidade. Foi atrás de Adão. Adão, onde é que você está? Adão estava escondido. Foi lá, trabalhou com Sete, trabalhou com Noé, chamou Abraão, e foi cuidando de Isaac, cuidou de Jacó, cuidou das tribos, e foi cuidando dos profetas, e foi cuidando dos reis, dos filhos, foi cuidando, até preservar nesse período ali onde ficou, que Zorobabel vem, 538, depois vem Neemias, depois vem o Esdras, até a vinda de Jesus, aparecer João Batista, mais de 400 anos, Deus preservou. Não deixou o povo ser extinguido. Por quê? Preservou até uma família, até a vinda do Messias para Jesus nascer por meio de Maria e José, uma família honesta, justa, piedosa.
e Deus conseguiu preservar o povo. Não que alguma coisa seja difícil para Deus, né? Mas ele guardou o povo. E o que isso significa? Levantou Jesus, toda a obra foi concretizada, deu certo o plano de salvação, né? Que antes de tudo o Cordeiro foi morto, Deus não foi pego de surpresa, nos predestinou em Cristo. Essa palavra nos predestinou em Cristo significa: não vou rejeitar a humanidade, vou preparar a salvação em Cristo. Quem estiver em Cristo vai ser salvo. Essa história de Deus ter predestinado cada indivíduo para salvação, para condenação, isso não existe, irmãos. Isso é uma grande contradição bíblica. Mas, antes de tudo, ele predestinou em Cristo. Tá? O texto é claro, ele predestinou, ou seja, não vou rejeitar a humanidade para condenação junto com o diabo e seus anjos, mas vou preparar a salvação para a humanidade em Cristo. Quem estiver em Jesus vai se salvar. Então Deus é maravilhoso, está no controle de tudo e nós temos que valorizar o seu cuidado. E sempre, repito, vamos facilitar o trabalhar de Deus nas nossas vidas, porque Ele não vai nos perder. E o trabalhar dele, se nós facilitar, é o melhor possível. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças pela história de Israel, como o Senhor trabalhou com esse povo até a plenitude dos tempos e concretizou o seu projeto de redenção e salvação da humanidade, daquele que crê. Querido Deus, que nós possamos valorizar o teu trabalhar, o teu agir, e que o Senhor possa continuar trabalhando, cuidando das nossas vidas. Abençoe o teu povo, dê edificação, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até a próxima aula. Fique na paz.